ilustrador e desenhista de histórias em quadrinhos, ou gibis, ou revistinhas, seja qual for o nome que a gente dê. Eu gosto de chamar de arte sequencial também, que talvez seja uma forma de expressão que nos acompanha desde a época das cavernas, quando a gente usava a pintura rupestre para transmitir ideias e contar histórias, né? E hoje em dia eu acho que a forma mais contemporânea de contar essas histórias talvez sejam as webcomics, que nada mais são do que histórias em quadrinhos feitas para serem lidas no celular, no computador, no tablet e outros dispositivos, né? E esse é justamente o tema do projeto que eu estou apresentando aqui junto com o Enéas Tavares, nessa mini vídeo oficina. Se trata então da história em quadrinhos, Quadrinhos em Quarentena, Ideias em Liberdade. Histórias em quadrinhos são o perfeito matrimônio ou casamento entre texto e imagem, num diálogo, numa dança, em que aquilo que nós percebemos com a nossa mente enquanto narrativa textual encontra aquilo que nós percebemos com o nosso corpo enquanto narrativa visual. Eu adoro histórias em quadrinhos desde a minha infância e elas são boa parte da minha produção e da minha criação. Eu sou Enéas Tavares, roteirista. Bem-vindos a este vídeo oficina dedicado à criação de histórias em quadrinhos, usando como exemplo o meu quadrinho com Fred Rubin, Quadrinhos em Quarentena, Ideias em Liberdade. Eu acredito que todo mundo já deve ter desenhado um dia. Toda criança, a partir de uma certa idade, começa a se expressar através do desenho, da pintura. Só que algumas pessoas acabam abandonando esse aprendizado, esse desenvolvimento, né, artístico, e outras continuam. No meu caso, eu nunca parei de desenhar, foi desde os meus... não tenho nem memória de quando foi meu primeiro desenho, mas nunca parei. E quando eu era criança, volta dos 8, 9 anos, eu já fazia as minhas revistinhas dos meus personagens para vender no colégio. Aos 16 anos eu publiquei a minha primeira tira num jornal da cidade onde eu morava, que é Uruguaiana, no oeste do Rio Grande do Sul. Eu cresci em Uruguaiana, apesar de ter nascido em Porto Alegre. Em 1999 eu vim para Santa Maria, aqui onde eu moro até hoje, para cursar desenho industrial, programação visual, na Universidade Federal de Santa Maria, que eu acreditava ser o curso que mais tinha a ver com a minha vocação para desenhar, com o meu gosto para desenho. Trabalhei também com design gráfico, com ilustração, com animação, desenvolvimento de peças gráficas e tal. A partir de 2015, 2016, eu comecei a planejar entrar no mercado de histórias em quadrinhos, que foi uma coisa que eu já trazia da infância e que renasceu em mim essa vontade de fazer histórias em quadrinhos. Então eu comecei a desenvolver a minha primeira história longa para tentar publicar, né? O primeiro quadrinho foi uma aventura histórica, uma fantasia histórica chamada O Coração do Cão Negro, em parceria com o escritor César Alcázar, lá de Porto Alegre. Nós começamos a publicar essa HQ na internet, como uma webcomic. Logo em seguida, a editora AVEC se interessou em publicar esse material, então a gente conversou e fechou para ser um lançamento de uma graphic novel, né, de 64 páginas. E aí nesse processo eu acabei, para resumir, fazendo outras 4 HQs para a AVEC Editora. Então na AVEC eu tenho 5 trabalhos publicados de 2016 para cá, e tenho uma graphic novel também publicada pela Editora de Cultura, fora os outros vários projetos de webcomics que eu acabei me envolvendo, como com o próprio Enéas Tavares, né, como A Todo Vapor, que é um quadrinho que já foi indicado 2 vezes ao Prêmio HQ Mix,
E tenho também trabalhos com quadrinhos, com webcomics com a Z Coorden 11, com quem eu tenho outros trabalhos publicados também em formato físico. Então tenho tido uma produção bem constante a cada ano, tentando lançar algum trabalho que seja de alguma relevância para o currículo, né? Enfim, para a produção nacional. Eu sou Enéas Tavares, sou roteirista, professor de literatura, atuo na Universidade Federal de Santa Maria desde 2012 como professor de literatura clássica, além de pesquisador do Laboratório Corpus. Eu nasci em Santa Maria em 17 de novembro de 1981, tenho uma relação muito próxima com essa cidade, uma cidade que eu adoro e uma cidade que acaba servindo de QG ou de centro ou base de operações para boa parte dos projetos que eu desenvolvo, seja aqueles envolvendo Brasiliana Steampunk, projetos transmídia, na seara da literatura, do audiovisual, dos jogos e dos quadrinhos. O que diz respeito à narrativa gráfica, ela foi essencial para a minha formação, ela foi essencial para a minha alfabetização. Eu aprendi a ler com histórias em quadrinhos. Eu lembro que uma das minhas primeiras vontades ou ímpetos em direção à leitura dizia respeito a querer saber o que Mônica, Cascão, Cebolinha, Pato Donald e Mickey, né, Pateta, entre outros personagens, sejam personagens criados por Maurício de Souza ou Walt Disney, diziam. Nesse primeiro momento foi a minha mãe a grande responsável, né, por me revelar o que aqueles personagens diziam. A minha mãe que não apenas me apresentou os livros, literatura infantil, literatura bíblica, mas também as histórias em quadrinhos, e é aquela que me ensinou a ler. Quando eu fui para a escola, eu já tinha uma boa base de alfabetização, porque minha mãe em algum momento só cansou de ficar lendo os balões e começou a me ensinar as letras, as sílabas, as palavras, para que eu pudesse finalmente, né, saber por que Mônica estava correndo atrás de Cascão e Cebolinha com Sansão, entre outros episódios, né, dessas narrativas que são tão importantes na nossa primeira infância e tão importantes, né, no processo de alfabetização de tantas pessoas. Na adolescência eu dei aquele salto, né, partindo dos quadrinhos infantis para os quadrinhos de super-heróis, Marvel, DC, Image, Vertigo, entre outros quadrinhos que formaram, né, a minha sensibilidade, com especial atenção a Batman, Gotham City, Robin, Coringa, né, e toda aquela galeria de personagens fascinante e ao mesmo tempo monstruosa e assustadora, né? E do outro lado, Sandman, Watchmen, entre outros quadrinhos criados, né, por Neil Gaiman de um lado, Alan Moore do outro, Frank Miller também com o seu Cavaleiro das Trevas, né? Eu me lembro que a primeira coisa que me impactou foi o efeito emocional que aquelas histórias tinham sobre mim, né? Eu estava também descobrindo literatura na época, cinema, trabalhava numa locadora de vídeo, foi o meu primeiro emprego, no alto lá dos meus 13 anos, e eu acho que esse caudal envolvendo cinema, envolvendo quadrinhos, envolvendo literatura fantástica, depois literatura clássica, né, acabou formando muito da minha sensibilidade. E obviamente qualquer artista, qualquer escritor, qualquer roteirista acaba comunicando nas suas obras aquilo que ele consome enquanto leitor, enquanto espectador. Eu destaco que quadrinhos até hoje, né, me fascinam porque eles exigem um determinado tipo de percepção, de atenção, e também de sensibilidade no que diz respeito, né, ao consumo das histórias que outras mídias muitas vezes não produzem, né? Diferente do cinema, no qual você, enquanto espectador, se adapta ao tempo do diretor, ao tempo da montagem, as histórias em quadrinhos elas têm isso, né, em comum com a literatura, né? O tempo da leitura é o seu tempo. Além desse duplo exercício, né, textual e visual, que demanda da sua percepção. Não posso dizer que as histórias em quadrinhos sejam a minha mídia favorita, né? Mas enquanto consumidor, eu confesso a vocês que até hoje ela me encanta, né, por toda a potencialidade, né? Uma potencialidade não melhor nem pior do que cinema ou literatura, mas uma potencialidade diferente, afinal se trata de uma outra arte, de uma outra mídia. Falando em diferentes mídias, o Brasiliana Steampunk é esse compósito, né, de
de várias experimentações narrativas, né? Aquilo que me fascina muito no processo de storytelling transmídia é justamente a capacidade, né, que as histórias têm de se adaptar a essas diferentes mídias e obter dessas diferentes mídias o seu maior potencial, né? O storytelling transmídia, que é um assunto também de pesquisa aqui na UFSM, ele prevê menos uma adaptação de histórias, né? O storytelling transmídia está menos interessado em histórias únicas ou similares que são adaptadas para diferentes mídias. Vamos usar aqui Harry Potter, Game of Thrones, Senhor dos Anéis, por exemplo, né, em que você tem uma base literária e essa base literária ela é adaptada para o audiovisual e ela é adaptada para histórias em quadrinhos, entre outras mídias, né? O storytelling transmídia pensa um pouco diferente, ele pensa um universo expandido no qual cada uma das mídias, né, vai produzir um pedaço da história, um pedaço inédito na história. E por ser um pedaço inédito, uma história que é composta exclusivamente para os quadrinhos vai obter um determinado resultado que é diferente de uma outra história que vai ser composta exclusivamente para a literatura, para uma experiência de gamificação ou para uma experiência audiovisual. Então, os quadrinhos, a meu ver, né, eles são menos uma literatura com imagens e também são menos um cinema parado e muito mais uma arte autônoma, né, que vai usar palavras, vai usar imagens, vai aglutinar, vai fundir, né, vai aproximar essas duas instâncias para comunicar uma história única, né? E um dos nossos primeiros desafios quando a gente está trabalhando com quadrinhos é produzir essa história trabalhando nessas duas instâncias, né? De que modo a linguagem visual vai contar essa história e vai comunicar determinadas informações que são essencialmente pictóricas, visuais, né? Apelativas à nossa retina, em relação, né, ou em parceria com a palavra, com a frase, com o diálogo, né? É um pouco lugar comum, né, dizer que nós mergulhamos naquilo que nos fascina, naquilo que nos inquieta, né? Mas todo o meu processo ele começa justamente com uma inquietação e com aspectos que me são muito particulares, né? Diferente de literatura e de audiovisual, que tem as suas especificidades, mas que tem linguagens um pouco próximas, né? Você escreve uma história narrativa, literária, e depois você continua escrevendo do mesmo jeito, e o roteiro audiovisual também ele é muito centrado numa determinada formatação. A história em quadrinhos ela acaba produzindo um determinado exercício em que cada roteirista tem, né, um modelo diferente. Então eu destacaria aqui, né, enquanto um primeiro passo, uma investigação a respeito daquilo que é fascinante para você, e uma investigação a respeito de como você vai produzir a sua própria história em quadrinhos, né? Eu cito aqui como exemplo Matrimônio de Céu e Inferno, uma graphic novel de 90 páginas, cujo roteiro ele é bem mais tradicional enquanto A, descrição do que acontece na página, B, descrição do que acontece em cada painel, né, o somatório de painéis ou de quadros ou quadrinhos, né, acaba compondo a totalidade da página. C, a descrição de informações textuais presentes em cada quadro ou painel. E essas informações textuais elas podem ser de duas naturezas: recordatórios, que vão apresentar informações de data, de espaço, às vezes informações subjetivas, né, o pensamento de um determinado personagem, e balões, que vão descrever aquilo que os personagens estão falando. Então o roteiro tradicional, e Matrimônio segue um pouco essa lógica, né, ele vai elaborar quadro a quadro, painel a painel, esse compósito ou conjunto de informações, a descrição do painel e depois as informações textuais que estarão presentes ali. No caso de outros projetos, né, como o A Todo Vapor, o web quadrinho, também em parceria com o Fred Rubin, o roteiro já é um pouco diferente, porque desde o início eu e Fred queríamos nessas histórias curtas, né, uma história de 3 páginas, trabalhar com uma experimentação muito inspirada em Will Eisner, muito inspirado em Spirit, né? Então cada história ela parte de uma determinada brincadeira estilística em que nós vamos usar essas 3 páginas como um modelo de introdução, desenvolvimento e conclusão, né? A apresentação de personagem em conflito, a intensificação desse conflito na segunda página e a resolução desse conflito na terceira. Não satisfeitos que estávamos em contar uma história em 90 páginas, no caso de Matrimônio, em 3 páginas em A Todo Vapor, fomos para Quadrinhos em Quarentena, em que é
contar uma história, né? Um projeto que significa contar uma história em uma única página. Então você, enquanto roteirista, você vai avaliar num primeiro momento, né, a história que você está criando, a extensão, e a partir da avaliação, né, do tipo de projeto que você vai criar, você vai desenvolver o seu roteiro, né, justamente para seguir esse objetivo, enfim, né, esse projeto específico. Eu e o Enéas Tavares já trabalhamos em diversos projetos, e o primeiro deles foi uma graphic novel de 95 páginas, que foi uma adaptação da obra clássica do William Blake, O Matrimônio de Céu e Inferno, para os quadrinhos. Foi publicado pela VEC Editora em 2019, virou exposição em São Paulo e em Porto Alegre. Recentemente foi publicado nos Estados Unidos pela editora Berman. Também com o Enéas eu ilustrei os quadrinhos da série A Todo Vapor, que é uma webcomic que nos rendeu já 3 indicações ao Prêmio HQ Mix, baseada na série live action produzida pelo Enéas e pelo Felipe Reis, do mesmo nome, né, que está no catálogo da Amazon Prime. Por isso e por saber também que o Enéas é um cara que em tudo que ele faz ele se exige muito e busca sempre o nível máximo de excelência, né? Eu sei que quando a gente entra num projeto junto, a gente vai fazer algo que vale a pena e que vai ter frutos depois, porque desenhar uma história em quadrinhos, principalmente uma história longa, exige assim um tempo, uma dedicação muito grande e durante muito tempo. Então, uma história como a que a gente fez em 90 páginas a gente levou mais 1 ano e meio para fazer, para desenhar, entre desenho, edição, leitura beta e finalização. Então é um envolvimento tremendo, e para que tu realmente aceite fazer um trabalho assim e queira mergulhar nisso, tem que ser algo que valha muito a pena, né? E o meu amigo Enéas é sempre a certeza de que nós vamos ter um entendimento muito bom daquilo que a gente vai fazer, e o resultado vai ser sempre satisfatório. Sobre o roteiro em si, né, como é que você, futura roteirista, vai trabalhar com a criação da sua história? Eu gosto de pensar que nós sempre escrevemos um roteiro que vai funcionar, né, como uma carta, numa maior ou menor medida, pessoal ou não, para o seu desenhista. Então há muitos roteiristas, por exemplo, que adaptam o seu estilo, adaptam a sua história para peculiaridades específicas do seu desenhista, né? Então cada um dos meus roteiros, diferente dos roteiros serem de maior extensão ou menor, eles são cartas, né, para artistas como Fred Rubin, Evandro Bertol, né, entre outros parceiros aí nos meus empreendimentos quadrinísticos. Essa carta pessoal, ela vai funcionar como um roteiro detalhado, né, que vai apresentar as informações escritas anteriormente, a descrição do que acontece em cada painel e as informações textuais que vão aparecer ali enquanto diálogos ou enquanto recordatórios. O roteiro, ou essa carta para o desenhista, ele é um processo posterior a um outro processo que, pelo menos no meu modo de conceber o meu processo criativo, ele vai funcionar enquanto a escrita, né, do outline ou da escaleta, né, que é uma página em que eu vou detalhar em uma frase apenas o que acontece na página 1, na página 2, na página 3, na página 4. Ao lado dessa escaleta, eu tenho sempre um bloco de desenho, né, em que eu vou, a partir da informação do outline ou da escaleta, projetando o número de painéis de quadro a quadro de uma forma visual, né, para que eu possa já ter uma ideia. Bom, essa página ela vai ter 9 painéis, ela vai ter 6 painéis, vai ter um grande painel no caso de uma splash page, e de que modo, né, as informações que eu preciso contar na escaleta referente à página 2 compreende a página 2 no seu formato visual, né? Há vários roteiristas, né, que investem muito na descrição dessa página visual antes da escrita do roteiro, o
que eu acho um excelente conselho para roteiristas mais ou menos experientes, né? De ter essa ideia, né? De que escrever quadrinhos é bem diferente de escrever literatura, por exemplo, que você pode escrever, sei lá, 100 páginas, 200 páginas, né? O quadrinho ele vai ter esse formato final, um número limitado de páginas, e tudo aquilo que você cria significa mais trabalho para o desenhista. Então é bacana ter um caderno de desenho do lado, mesmo que você não desenhe tão bem, mas ter um caderno de desenho para que você possa produzir, né, um layout de roteirista, um layout mínimo para que você entenda, né, o montante de trabalho que o seu desenhista ou ilustrador terá futuramente para colocar aquela história ou aquele roteiro no papel. Então, o meu roteiro ele sempre começa com essas 3 partes, né? Primeiro o outline ou escaleta, depois um esboço que eu mesmo faço no caderno de desenho, para daí chegar no roteiro final, que é o documento ou o arquivo que eu vou enviar para o desenhista. Às vezes, né, para auxiliar o trabalho do desenhista, eu fotografo o meu layout, né, mesmo com os meus rabiscos, né, e com os meus corpos compostos de palitinhos, de círculos e traços, e envio, né, para o desenhista, porque isso muitas vezes auxilia ele a bater o olho e dizer o seguinte: olha, isso vai funcionar visualmente, eu vou seguir o roteiro, ou então isso não vai funcionar visualmente e eu vou modificar o roteiro. O que é uma escolha mais do que acertada de um desenhista e de um artista, né? E aqui eu aproveito para fazer um adendo, né, de que o trabalho em parceria com um artista, ele é um trabalho que surpreende você como roteirista, e isso é bom. Não espere que o desenhista vai fazer exatamente aquilo que você esperou, imaginou, sugeriu no roteiro, né? Há roteiristas que podem trabalhar assim, desenhistas que podem trabalhar assim, seguindo exclusivamente, né, as diretrizes do roteirista, mas eu acho que essa é uma experiência menos interessante, tá? Eu, enquanto roteirista, o que mais me diverte, o que mais me fascina é pegar uma página que chega com resoluções visuais diferentes daquelas que eu havia percebido ou idealizado, né? E essa surpresa, esse divertimento, né, de ver a sensibilidade e a performance do desenhista, que significa um dos grandes prazeres, né, desse trabalho em conjunto, né? Então, de saída, você deixa de lado, né, aquela expectativa de que a história vai ser exatamente como você queria e entende que num projeto colaborativo, né, todas as outras pessoas envolvidas vão trazer a sua sensibilidade, as suas ideias, né, e as suas próprias concepções para o projeto, né? Isso é absolutamente aceitável e até indicado, né, no caso de uma narrativa gráfica. Quem quer trabalhar com desenho consegue encontrar muitas mídias onde pode aplicar o seu trabalho. Por exemplo, eu já trabalhei com ilustração editorial para revistas, para miolo de livros ou para capa de livros, concept de personagem para animação, a criação de personagem para uma marca, um gimmick, como se chama. Então, tem aí, as possibilidades são muitas. Eu acho que para a história em quadrinhos especificamente existe uma diferença, uma coisa que se exige do artista, que não necessariamente ele tem que ter um apuro técnico muito avançado. Então, ou seja, tu pode ser um ilustrador, um desenhista magnífico, ter uma técnica incrível, assim, fazer um trabalho que seja uma verdadeira obra de arte. Isso não quer dizer que tu vai ser capaz de comunicar uma história, não quer dizer que tu vai ser capaz de contar uma história com o teu desenho, porque na arte sequencial existe uma narrativa que tu precisa. Essa narrativa significa tu conseguir comunicar a história, fazer com que o leitor entenda a história através dos teus desenhos, através da sequência das imagens. Ele precisa entender a ação com essa sequência de quadros ou painéis que tu vai desenhar. E às vezes é difícil tu saber exatamente o que precisa ter em cada painel, quais personagens precisam aparecer, qual ângulo os personagens precisam aparecer, qual a proximidade, porque cada um desses detalhes também vai influenciar no ritmo que a pessoa vai imprimir na leitura e na impressão que ela vai ter
que está acontecendo, se ela vai ficar mais nervosa, se ela vai ler mais rápido a página, se ela vai ler mais devagar. É uma arte que não depende só da tua capacidade de fazer um desenho bonito. Tem muitos quadrinistas geniais que não têm uma arte assim tão exuberante e mesmo assim eles conseguem contar uma história que é bastante imersiva e que o leitor fica envolvido nela do início ao fim e não consegue sair daquela experiência. Então acho que esse é o grande desafio do desenhista de história em quadrinhos, do desenhista e do roteirista também, que é envolver o leitor naquela experiência e usar dessas ferramentas que a gente aprende para fazer o quadrinho, para que essa experiência seja única, né? Que o leitor queira voltar a ler quadrinhos cada vez mais. E falando em parceria, né, eu não poderia não deixar aqui o meu registro a respeito do que eu penso sobre Fred Rubin. Né? Fred Rubin é um artista admirável, né, um desenhista e um ilustrador que consegue, né, produzir diferentes gêneros em diferentes contextos, com diferentes roteiristas. Isso é muito difícil de encontrar no mercado, né? Alguém que consiga fazer história steampunk, história policial contemporânea, história fantástica num contexto medieval, ao mesmo tempo, né, brincar com diferentes experimentações quadrinísticas, como nós estamos fazendo agora no Quadrinhos em Quarentena. Fred Rubin faz tudo isso, né? Um artista que está sempre se reinventando, sempre se aprimorando. Quando você pega Cão Negro, né, em parceria com o César Alcázar, ou então as adaptações Lovecraftianas em parceria com o Felipe Castilho, ou então Le Chevalier em parceria com o Azé Cordenons e os projetos em parceria comigo. Cada um desses projetos tem um visual diferente, né? E eu adoro ver o Fred sempre se jogando, né, numa diferente composição gráfica, num diferente arranjo de ilustrações, de desenho, né? E essa é uma das principais facetas, uma das principais qualidades, né, de Fred Rubin como quadrinista, a meu ver. Além dessa incansável experimentação técnica, Fred Rubin é um sujeito que cumpre prazos, né? O que é, como eu mencionei anteriormente, fundamental, né, para qualquer projeto criativo, né? No nosso país, em que não apenas a arte dos quadrinhos, mas a arte literária, a arte cinematográfica, enfim, né, sofre os reveses, né, de pouco investimento público, poucas empresas dispostas a investir na produção cultural. Muitas vezes nós temos, né, essa percepção, né, de que os nossos artistas eles não trabalham, né, com um ritmo profissional, disciplinado, né, cronometrado, como nós vemos em outros mercados, né? Ali se mescla também aquela outra ideia, né, do artista enquanto um ser inspirado, que trabalha de acordo com o seu próprio ritmo, o seu próprio fluxo, né? E tudo isso pode ser verdade em maior ou menor medida, né? Mas as editoras esperam, né, que escritores e ilustradores, no caso de quadrinhos, cumpram prazo. E isso é um elemento particularmente importante para a carreira de qualquer artista iniciante, né? Cumprir prazos é essencial para que você consiga, né, finalizar projetos, como também ter uma boa entrada no mercado. Eu acho que o Fred Rubin tem uma série de projetos já publicados e conta, né, com várias propostas por parte de editoras, também por isso, né, pelo respeito que ele tem com prazos específicos, né, e pela forma como a gente consegue organizar direitinho um cronograma de trabalho quando estamos, né, em parceria com ele. Aqui dá para ver que eu comecei a substituir os textos do roteiro da página antiga, né? Usei como base para a página nova da Cidade de Cultura. Então eu já tinha escolhido a fonte, escolhi uma fonte cursiva que ressaltasse um pouco o aspecto mais poético dessa história, né? E resolvi começar por essa etapa do letramento porque a gente está trabalhando com uma diagramação bem em grade aqui, os recordatórios estão sempre no mesmo lugar, então isso já facilita, até para eu desenhar depois, para saber quais as áreas que eu preciso evitar. Nesse momento aqui já dá para ver, eu já fiz o primeiro esboço, né, do quadrinho.
e começo a etapa da arte final, que onde eu vou tentando colocar um traço mais definido por cima do esboço. O vídeo está acelerado, então dá para presumir que eu faço um pouco mais devagar, né? Mas essa etapa aqui ela é repetida várias vezes, às vezes 3 ou 4 vezes. Eu vou traçando por cima do desenho, do esboço original, sempre numa camada diferente, e depois eu mesclo as duas camadas e faço novamente um esboço por cima, até eu achar que o desenho tá bem fechadinho. A tendência, eu procuro sempre eu procuro sempre ir enxugando os traços. Então o meu primeiro desenho sempre começa com muitos traços, e conforme eu vou fazendo as novas camadas por cima, o desenho vai ficando mais enxuto. Eu vou eliminando algumas curvas, eliminando algumas retas, e eu sempre vou tentando deixar as formas dinâmicas, mas objetivas, né? Então eu tento evitar o excesso de informação. Aqui dá para ver que eu usei uma referência também, né? Usando fotos como referência. E já tô na segunda ou terceira etapa da arte final. Dá para ver então que tem mais uma etapa aqui, né? Tô usando uma cor preta, mas depois eu acabo alterando a cor do contorno para esse azul escuro que eu estou utilizando nessa história aqui. Tentando manter a ideia do esboço, da diagramação, da composição do esboço, mas sempre dando esse refinamento nas formas. Aqui eu finalmente vou fazendo a última camada do contorno. Então eu já estou com uma ideia muito clara de onde as formas estão. Eu posso desenhar por cima com bastante firmeza. Se a gente estivesse fazendo isso no modo tradicional, com papel e lápis, isso aqui ainda estaria sendo feito a lápis. Eu faria todas as várias etapas do desenho, desenhando e apagando com a borracha e desenhando por cima novamente, até chegar a forma que eu quero e poder finalizar com a caneta. No caso aqui, por exemplo, eu já podia estar finalizando com a caneta, que é o que mais ou menos está acontecendo agora no processo digital. Parte da colorização, que é a última etapa, eu costumo fazer a separação das cores primeiro. Eu coloco uma cor em cada camada do Photoshop, ou não, nesse caso aqui eu fiz tudo na mesma camada mesmo, porque é um quadrinho bem simples. Eu separei os objetos em cores diferentes para poder selecionar eles depois e poder alterar a matiz, a saturação e o brilho, trocar as cores, tentando, né, brincar com a composição das cores, achar a temperatura certa. Aqui eu tô brincando, tô experimentando com a cor do fundo, com os gradientes do fundo, para tentar trazer um destaque pro objeto principal, que é o monumento aqui
lá da Avenida Roraima da UFSM. Vou começar a pintar as nuvens também. Eu brinco um pouco com as cores dos contornos para abrir um pouco a ilustração, deixar ela um pouco mais leve. E essa etapa aqui eu vou repetindo até o final, em todos os quadros. Sempre buscando a melhor combinação, a combinação mais harmônica de temperatura entre as cores e sempre algo que favoreça a narrativa, equilibrando as diferentes temperaturas para que a leitura fique fluida. Aqui dá para ver uma parte só com esboço, o esboço da primeira história, Monstros. Logo depois a arte final e a adição das cores. Aqui vão entrar também as canaletas brancas e a fonte. Então temos aí a página completa. O trabalho de história em quadrinho, principalmente o quadrinho que é impresso, não termina quando a gente desenha o último painel, aplica a cor no último painel. Existe muita revisão antes de trabalho para gráfica ou para tela, como é no nosso caso aqui. Quando tu trabalha com o editor, por exemplo, o editor faz uma leitura crítica e percebe coisas que tu não tinha, tu e o autor, tu e o roteirista não tinham ainda anotado na história, algum erro de continuidade, algum buraco no roteiro. Então sempre é bom revisar muito, né, o que tu está fazendo. E depois existe todo o processo de finalização do arquivo, montagem do livro e tal. São coisas que demandam bastante tempo e é um processo fundamental, né, nessa elaboração de um livro, de uma HQ, porque um erro nessa etapa pode colocar tudo a perder, né? Depois, né, que você fez o outline, que você fez o seu layout improvisado, você fechou o seu roteiro, mandou para o desenhista fez a história. Lembrando, né, que como o Fred Rubin muito bem descreveu, não é só sentar e desenhar, né? Nós temos vários estágios, várias fases, né, da produção de quadrinhos, que envolvem o lettering, né, a alocação das informações textuais, o desenho em si, a arte final, a cor, e depois ajustes, né, porque muitas vezes quando o desenhista também envia a página para o roteirista percebe coisas, né, que precisam ser modificadas, né, e artistas profissionais entendem e compreendem isso, né. Há também aquela outra fase de um determinado projeto, né, de você enviar o quadrinho pronto para leitores betas e esses leitores voltam com observações, né, o Matrimônio de Céu e Inferno é um exemplo disso. Ele ficou 3 a 4 meses, né, sendo lido, sendo comentado por diferentes pessoas. Nós chegamos a modificar nome de personagem, gênero de personagem, adicionamos cenas, tiramos cenas. O quadrinho ele recebeu 4 páginas inéditas que o Fred, né, desenhou na reta final do projeto, justamente para deixar mais claro algumas questões, né, que estruturam o enredo. A mesma coisa nós fizemos com A Todo Vapor, o nosso web quadrinho, publicado no portal Cosmonerd. Se você entrar lá, tem todas as páginas, as histórias protagonizadas por Juca Pirama, Capitu, e tem sempre no volume 1 e também no volume 2 os extras, em que a gente compartilha com vocês de forma gratuita, enfim, né, o roteiro, o esboço de página, concept de personagem, entre outros detalhes que você pode buscar lá. Caso queira saber um pouco mais do nosso processo, sempre lembrando que o nosso processo
não é o certo, né? Não é o único, não é o definitivo, é o nosso processo. É o processo que nós desenvolvemos para produzir os nossos quadrinhos. E eles servem muito mais como exemplificação do que você pode fazer com o seu processo, né? No decorrer do trabalho, você vai descobrir o seu modo de escrever, de desenhar, de compor a página e de criar o seu quadrinho. Depois disso, né, depois do quadrinho feito, do quadrinho concluído, chega então o momento de lançar ao mundo. E você pode fazer isso de dois modos. Você pode fazer isso de uma forma tradicional, contatando uma editora. Tem diversas editoras, né, que trabalham com quadrinhos hoje no Brasil. Ou você pode usar, né, a tecnologia digital para poder jogar o seu trabalho no mundo, né? A tecnologia digital, a internet, as redes sociais, enfim, os portais, né? Eles muitas vezes servem de trampolim para que você possa montar um portfólio. Às vezes, quando você envia um projeto já pronto para uma editora, as editoras recuam, né? Porque às vezes elas esperam trabalhos de artistas que já têm um determinado percurso e tal, né? Então, uma forma bacana de gerenciar sua carreira é formar um portfólio com publicações mínimas, né? E se essas publicações mínimas elas não forem impressas e tradicionais, elas podem ser virtuais, como nós estamos fazendo com os quadrinhos na quarentena, Ideias e Liberdade, que é um Instacomics, é um quadrinho feito para o Instagram. Nós também compartilhamos essas histórias no Twitter, compartilhamos no Facebook, então as redes sociais é um projeto que nasce enquanto quadrinhos para redes sociais, né? Mas nós também temos nos aventurado com os webcomics ou web quadrinhos, na parceria que nós fizemos com o Cosmonerd, além de quadrinhos tradicionais, né? É uma forma um pouco de eu e Fred Rubin testarmos diferentes públicos, diferentes mercados e diferentes parcerias, né? É muito raro hoje um artista que trabalha para uma mídia exclusiva, né, e com um modo de publicação ou de produção único, né? Então fica também o incentivo para que você possa usar essas diferentes mídias, né, para poder experimentar e para poder divulgar a sua arte com diferentes públicos. Bom, eu espero que essa mini vídeo oficina aqui tenha sido útil para quem está procurando dar os primeiros passos na carreira de quadrinista, ou até mesmo quem só tem a curiosidade de saber como que uma história em quadrinhos é feita. Espero também que a gente tenha conseguido chamar atenção para a produção dos artistas, principalmente dos artistas brasileiros, que tem uma obra, uma produção muito diversificada e um volume muito grande. Tem muitas obras que valem a pena serem lidas e muitos artistas que precisam ser acompanhados e valorizados no nosso Brasil. Fica aqui o convite também para quem quiser visitar o meu website, fredrubin.com. Ali vai ter, né, um apanhado das obras que eu publiquei até agora, tanto em formato físico quanto em formato digital, com os links para compra, com os links para ler as webcomics. E também, quem quiser me acompanhar nas redes sociais, a minha arroba é fredrubin_art. Se quiser ali perguntar mais alguma coisa ou tirar alguma dúvida, fique à vontade. A gente espera também que em breve nós possamos nos encontrar em algum evento presencial. E para isso a gente precisa que todo mundo se cuide, né? Então ficam os desejos aqui de boa sorte, saúde, cuidem-se. Em meio ao isolamento social, em meio à pandemia de Covid-19, em meio a um 2020 desafiador para todos nós, particularmente desafiador para artistas, particularmente desafiador para professores, particularmente desafiador para todas as pessoas que trabalham com cultura e consomem cultura no nosso país. Pensar a respeito da arte, pensar a respeito da cultura brasileira, pensar a respeito de quadrinhos, né? Uma arte que não cansa de se reinventar na mão de artistas talentosos, artistas que têm se jogado em diferentes projetos, é mais do que necessário. Espero que esse vídeo oficina tenha ajudado vocês, e fica aqui o convite para conhecer um pouco do meu trabalho. Estou aí nas redes sociais, Facebook, Instagram. Fica também o meu site pessoal, eneastavares.com.br, e o site oficial de Brasiliana, steampunk.com.br, onde eu compartilho boa parte das minhas experimentações com quadrinhos, com literatura, com audiovisual, com jogos, né? Entre outras aventuras
que nós empreendemos trabalhando com cultura. Um grande prazer estar aqui conversando com vocês, preparando essa oficina em parceria com um profissional que eu admiro, que eu leio e que eu considero um grande amigo, que é Fred Rubin. Fiquem bem, fiquem em casa e ficamos em contato e na torcida para que em breve a gente possa ter não apenas as ideias em liberdade, mas também os nossos corpos, as nossas interações, para que esse período tão desafiador ele possa passar. Um grande abraço a todos vocês e boas histórias, boas aventuras.